Estamos aqui com o Tenente Luiz Carlos da Costa, presidente da Associação dos Militares e Oficiais da Reserva de Ribeirão Preto e região, e também a conhecida como Amor, é uma das dirigentes, junto com a Prefeitura de Ribeirão Preto, do Museu Municipal da Segunda Guerra Mundial, José Vivanco Solano. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, vamos conhecer um pouquinho mais da vida do famoso Tenente Costa. Então, Tenente, quem que é o Tenente Costa? Fala pra gente aí. Satisfação falar com vocês. O Tenente Costa é um cidadão paulista, lá de Mogi das Cruzes, ali na região da Grande São Paulo, né? Filho de pai mineiro, mãe paulistana, que desde pequeno, né, teve essa vontade, assim, esse desejo de entrar para as Forças Armadas. E graças a Deus eu consegui esse objetivo lá atrás, né? Lá no ano de 1969, consegui ter êxito e entrar para a escola de sargento do Exército lá em Minas Gerais. Então lá deu um impulso na minha vida, vamos dizer assim. Eu fui uma pessoa que teve o antes e o depois que eu me formei militar profissional, né? Antes eu havia feito tiro de guerra lá em Mogi, né? Aquele tempo era tudo diferente do que é hoje, mas as coisas continuam crescendo, então eu me sinto honrado por isso. Eu sou casado, eu tenho 3 filhas, tenho 2 netos e me orgulho muito desses netos terem nascido aqui em Ribeirão Preto, né? Um filho da terra, né? Eu gosto muito dessa terra, mas eu como militar também já andei por esse Brasil afora. E só para ter uma ideia, eu servi 10 anos lá em Macapá, no norte do Brasil, né? Quando lá cheguei não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada, então era um mundo diferente, né? Estava começando a ser explorado aquela região norte, e eu me sinto muito feliz, muito contente, com orgulho das minhas 3 filhas terem nascido lá, né? Já voltei lá por várias vezes, lá já tive vários amigos, né? Fiz uma amizade muito grande, mesmo porque naquele período que eu estive lá, eu lecionei um dos principais colégios lá de Macapá, né? Que era um colégio famoso que tinha lá. Então eu fui assim, com muito orgulho, professor, durante quase 10 anos naquela escola, e lá fiz muitas amizades, muitos alunos. Inclusive até um detalhe assim que eu sempre guardo, que eu acho que é muito relevante. Eu tive um aluno meu que ele chegou a ser governador do estado. Então, na época que ele era governador, eu voltei lá, eu me lembro o que eu fui fazer lá, ele me recebeu no gabinete dele com muita alegria. Então, foi motivo de orgulho para mim isso aí, né? A gente ter alguma coisa, ter feito alguma coisa, ter deixado plantado alguma semente, né? E houve outros casos também de alunos que vieram conversar comigo, olha, lá era conhecido como professor Luiz Carlos, não era o Tenente Costa, né? Então, o professor Luiz Carlos, olha professor, eu consegui isso, consegui aquilo, eu passei no concurso público graças àquilo que o senhor me ensinou. Então, isso eleva muito, satisfaz muita gente, então me sinto muito contente por isso, né? E a minha vida foi essa, assim, como militar, né? Além de ter servido aqui em Ribeirão Preto, servi em Bauru, fiz escola no Rio de Janeiro, escola em Minas Gerais, servi lá em Macapá, em Belém, e voltei aqui para Ribeirão. Aqui em Ribeirão também, além de ser militar, também tive um período que eu lecionava aqui, lecionei em algumas escolas aqui de Ribeirão Preto, tipo assim, Otoniel Mota, Fábio Barreto, nos anos 90, né? Miguel Jorge, Spinelli, a outra aqui do Campos Elisa Grande, que eu não, agora já me fugiu da ideia, mas também lecionei por lá durante pouco tempo, mas eu fazia isso aí porque eu sempre, 2 coisas que eu amava muito, que amo ainda, né? Uma eu continuo ainda, que estou ainda envolvido com a questão militar, principalmente porque eu estou aqui na Amor, né? E outra é ser professor, eu me sentia muito bem em sala de aula, né? Professor de
de língua portuguesa e de literatura. Então isso foi muito importante para mim. Fiz muitas amizades. De vez em quando também encontro na rua com ex-aluno meu. Oh, o senhor foi meu professor lá em tal assim, tal escola assim. Então isso, como já falei, é muito interessante, muito importante e me deixa muito alegre. Meu interior, isso é muito bom para mim. E agora com relação à questão aqui da Associação dos Militares, né? Então, eu achei que, como tinha ido para a reserva, eu não achei que para voltar da aula já ia ficar bem difícil, porque ele já está meio desatualizado, né? Ficar algum tempo parado. Então eu achei que deveria continuar, eu ainda tinha condições de continuar fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu fazia. Então eu vim aqui para a associação, estou aqui na associação como diretor desde 1999, né? Já se vão 23 anos, né? E como presidente, estou aqui há 15 anos. Então me sinto bem aqui, graças a Deus, estamos bem. Fiz amizades importantes aqui, não só com os próprios companheiros da reserva, né? Que hoje são chamados de veteranos. Hoje agora nós somos veteranos, não somos mais inativos, somos veteranos das Forças Armadas. Fiz muita amizade com eles e também com os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Considero heróis, né? Que deram a sua vida em prol da liberdade, não só da nossa pátria, mas da liberdade mundial. Então é isso aí. E aqui na Amor, nós estamos trabalhando já nessa parceria com a Secretaria da Cultura. Estou muito contente dessa parceria que trouxe algo muito relevante, não só para Amor, mas para a cidade de Ribeirão Preto e região, né? Tendo em vista a questão do museu, que agora está funcionando a pleno vapor. Isso era um sonho que os ex-combatentes tinham, né? Somente Diogo que foi um dos que mais trabalharam em prol disso aqui, né? E que hoje isso é uma realidade. Então o museu hoje está tendo assim uma repercussão nacional muito grande, né? Talvez até lá fora também, tendo em vista a internet. Então isso é muito importante. Eu me sinto assim muito feliz e me sinto assim, como vamos dizer, um dever cumprido ter participado dessa missão. Então eu acredito que o Museu e Amor ainda tem muito caminho pela frente, tem muitas coisas vão acontecer em prol da comunidade, né? E também em memória ao que eles fizeram, aos ex-combatentes. E a Associação dos Militares, né, é uma entidade que também tem uma força nacional que o que ocorre é o seguinte, normalmente os grandes capitais têm essas associações de militares da reserva. E aqui em Ribeirão também não ficou atrás. Nós temos a AMOR, né, que presta serviço aos companheiros militares da reserva e tem também assim uma interação muito grande com a base de apoio militar, que são os militares que estão na ativa, né? E também a gente tem assim uma interação muito grande com o segmento civil de Ribeirão Preto. Então, grande parte do nosso associado são pessoas civis, né? São pessoas que simpatizam com a causa militar e estão aqui conosco, dando a mão para a gente trabalhar. E a gente sempre coloca, eu sempre falo, que a Amor está de portas abertas para aquelas pessoas que quiserem participar com a gente. Então é isso que nós temos. Legal. E me conta um pouquinho assim, como que foi, por que professor de literatura? Qual que é, assim, sua formação acadêmica, assim, na escola, até chegar em professor de literatura? Olha, é o seguinte, eu quando estava servindo em Bauru, né? Porque eu era solteiro, estava em Bauru, né? E eu queria fazer vestibular. Eu achei que era importante eu fazer um curso superior, né? Nos anos 70, por aí, mais ou menos.
E a minha ideia sempre foi querer ser professor sempre gostei mais de geografia, né? Na escola, onde eu estudava lá em Mogi das Cruzes, que é minha cidade natal, não sei se eu falei aqui, eu gostava muito de geografia, eu ia muito bem nessa matéria, né? Eu tinha muito interesse em geografia. Mas aí, quando eu fui fazer o vestibular lá em Bauru, para estudar lá em Bauru, no colégio, uma faculdade que era de filosofia de Bauru, né? Eu, conversando com as pessoas também, assim, achei, olha, falando assim, português tem mais campo para você trabalhar, tem mais vagas, as aulas são mais, o número de vagas são maiores do que de geografia, né? Tem mais oportunidade. Eu falei, então tá, vamos ver, né? E aí parece que aquilo foi o caminho certo, eu me dei muito bem, eu falei, vou fazer letras. Aí fiz letras, me senti muito bem no curso de letras e não me arrependo, e depois vai indo, vai estudando, que é maravilhoso quem faz letras, né? Porque ela é muito extensa, tem a questão de artes, tem literatura que sempre, nunca vai acabar, sempre ela está sendo cada vez alimentada mais por a criatividade das pessoas. Então, eu me senti bem fazendo curso de literatura e letras e literatura. Então, a gente partiu para esse campo e eu me digo aqui que nem lá em Macapá, que foi o lugar que eu mais dei aula, né, no colégio comercial da Amapá, que chamava-se CCA. Eu tenho algumas passagens interessantes, que eu me lembro que houve até um caso de a direção da escola me substituiu por uma outra professora que tinha vindo de fora, né? Porque eu não era professor efetivo, porque eu não podia, por ser militar, eu não podia estar também, se não fosse concursado, né? Podia estar dando aula. Aí a direção da escola me substituiu, colocou uma outra professora, e eu fiquei muito lisonjeado, assim, muito contente, porque os alunos, meus ex-alunos, fizeram abaixo-assinado, não foi uma sala só, foi abaixo-assinado, pedindo que eu voltasse para dar aula para eles. Apesar de ser uma colega, ser uma grande professora, mas queriam de volta, até que eles conseguiram. Então isso aí foi uma coisa muito importante para mim, né? Eu participava de outras atividades lá. Quando eu era garoto, eu participava em Mogi das Cruzes. Eu estudava no Instituto de Educação de lá de Mogi, e eu tocava na fanfarra, que era aquela banda musical que tinha, né? E inclusive fui campeão. Naquela época tinha concurso de fanfarra estadual lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. As escolas de São Paulo todinho iam para concorrer lá. E eu cheguei a ser campeão pela minha escola uma vez, né? Então eu gostava muito dessa questão de tocar. Não tenho habilidade musical, mas eu quebrava o meu galho lá, né? E aí quando eu cheguei lá em Macapá, eu também ajudei a criar a banda, a fanfarra da escola de lá, né? Então, o pouco de conhecimento que eu tinha, eu trouxe, levei para eles lá. Então tudo isso é muito importante, essas coisas que marcam mesmo a minha vida. Ah, legal. E o senhor comentou também que o senhor entrou pela escola de sargento. Sim. Para a carreira militar. Sim. Aí, como que é isso? Você entra na escola, se forma e começa a carreira militar já como sargento? Porque assim, o Exército, né, hoje tem várias escolas militares, né, mas as mais importantes que havia antigamente eram a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, né, que a pessoa entrava lá, prestava concurso, fazia um curso preparatório, aqui em Campinas, entrava lá, depois de 4 anos ela saía aspirante, depois de mais 6 meses saía segundo tenente e seguia a carreira militar, né? E fora essa escola da AMAN, de Resende, né, tinha uma escola em Três Corações, que é a Escola de Sargento das Armas. E eu prestei concurso para a Escola de Sargento das Armas. Então naquela época também, como eu queria ser militar, eu também estava preparado para prestar concurso em outras escolas também. Algumas eu não passei, né? E essa aí eu passei. Aí falei, bom, vou ficar aqui mesmo, não vou procurar mais, porque eu já estou com aqui, né? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Então eu já estava garantido lá no Exército.
Aí fui para Minas Gerais, em Três Corações, fiquei um tempo lá e concluí meu curso no Rio de Janeiro. Que eu era curso de especialidades, eu era especialista em comunicações, mais precisamente radiotelegrafista. Então eu fui radiotelegrafista do Exército, né? Aprendi o famoso piripipi, que é aquele sinal de código Morse, de letra, de traços. Então essa linguagem é muito importante, eu estudei, fiz esse curso lá. E depois, pela classificação, durante um ano, pela classificação, você podia escolher aonde você gostaria de servir se tivesse vaga. E como eu fui bem, né, mais ou menos de 78 alunos no meu curso, né, na minha turma, eu fui o 14º, então eu pude escolher servir aqui perto da minha residência, no meu estado de São Paulo. Aí de lá da escola eu fui para Bauru, né? Lá eu fiquei em Bauru 4 anos, lá eu conheci minha esposa, eu casei lá em Bauru, e de lá que nós saímos, eu fui para o norte, servi lá em Macapá, e vai por aí afora. Ah, legal. E explica um pouquinho, porque hoje o pessoal está acostumado com essa era digital, o telégrafo. O telégrafo é uma máquina elétrica que transmite um sinal por... É um sinal de rádio. É um sinal de rádio. Ondas de rádio. Ah, é rádio. Exatamente, sinal de rádio. Então, através do manipulador, né, o aparelho que você usa, a ferramenta que você usa é um manipulador. Você, com o dedo, você vai manipulando, traço, ponto, traço, quer dizer, esses dois elementos. Tanto, cada letra tem por exemplo, um sinal, que é como música. Por exemplo, se pergunta para mim, quantos traços tem a letra H ou a letra L, eu não sei dizer, mas se eu ouvir o sinal, eu já sei que aquela letra é. Então, a gente sabe fazer o sinal para transmitir aquilo, entendeu? Então, que acontece. É que nem depois que você aprendeu aquilo lá, você não desaprende mais. É que nem andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta, não vai desaprender. Então, é isso. O que várias vezes você tem que ter mais prática, você para. Mas se eu ouvir hoje, depois de todo esse tempo, eu já estou na reserva do Exército, vamos dizer assim, já não sou mais ativa, há 23 anos. Então, mesmo assim, antes eu já tinha desempenhava outra função, né? Depois que a gente saiu oficial, a gente desempenha outra função, não é mais telegrafista. Então, eu desempenhava outras funções, mas mesmo assim a gente ainda guarda aquilo na cabeça, né? Que a gente ouve de vez em quando. Hoje não existe mais, praticamente não tem mais esse serviço no Exército, que eram feitos nas estações de rádio. Cada lugar tinha uma estação de rádio. Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto tinha uma, em Bauru tinha outra, Sorocaba, e principalmente nas fronteiras do Brasil. Então, era lá, o telegrafista era o elemento principal nas fronteiras, porque ele recebia o sinal, a comunicação todinha, chegava por onda de rádio. Não se tinha quem servia, por exemplo, lá numa fronteira em Tabatinga, lá na Amazônia, ou em Porto Murtinho, ou no São Gabriel da Cachoeira, esses lugares longe. A comunicação era o rádio e chegava, então as notícias tudo vinha através do rádio. Então, o telegrafista era uma pessoa muito importante, porque ele que recebia e também mandava as notícias, né, porque a dificuldade era muito grande, não existia nada de internet, não tinha nem telefone, celular, não existia nada. Então era o quê? Era através do rádio, mesmo assim com dificuldade muito grande. Até me lembro de uma passagem assim, meio triste na minha vida, que eu estava lá em Macapá e meu pai faleceu aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada. Eu fui receber a notícia do falecimento do meu pai quase que 24 horas depois. E eu não tinha como sair, quer dizer, eu não tive como sair lá de Macapá para vir aqui para São Paulo, tive que esperar avião, quer dizer, apesar de tudo. Naquele tempo as pessoas... não sei se você chegou a pegar isso aí, as pessoas normalmente não eram veladas em residência. Em velórios, né? Era na residência. Então meu pai ainda deixava ainda um dia a mais para esperar eu chegar, mas não tive condições, que era muito difícil, não tinha avião todo dia, aquela dificuldade de vaga, aquela coisa toda. Então as coisas antigamente eram bem diferentes do que é hoje. E
a notícia que eu recebi do falecimento do meu pai veio também através da telegrafia, do rádio, um radiograma que mandaram para mim, porque ninguém conseguia telefonar, ninguém conseguia nada. Quer dizer, a notícia saiu, o pessoal informou São Paulo informou Brasília, Brasília informou Belém, e Belém que chegou em Macapá essa informação. Então a dificuldade era muito grande isso aí. Mas, apesar de tudo, funcionava, né? A pessoa ouvia o sinal, interpretava e transcrevia? Exatamente. A telegrafia é assim, você está ouvindo, seu ouvido, e bem na hora que você está ouvindo, você já está escrevendo tudinho. É como se uma pessoa estivesse falando para você. Então você vai percebendo. E também na transmitir, você vai olhando, você vai lendo, vai mexendo ali, manipulando, né? Manipulador, e a pessoa vai recebendo esse sinal que vai através de ondas de rádio que chega. E todo local que tinha, por exemplo, as sedes regionais do serviço rádio, tipo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, tinha as estações chamadas de receptora e transmissora. Né? Lá o sinal ia para esses locais, lá eles mandavam o sinal para os outros locais. Funcionava dessa maneira no serviço rádio, era muito eficiente aquilo lá. Ah, que legal. E a gente era muito importante porque a gente que recebia a autorização do pagamento do pessoal, né? Então o pessoal vinha através de Brasília, quando chegava aquele rádio que podia pagar. Aí as unidades faziam o pagamento, então era muito importante. O pessoal perguntava, e aí, já chegou? Chamava-se, o rádio daquela época chamava-se satélite. Já chegou o satélite? Já. O pagamento vai sair. Então isso é muito importante. Legal. E conta uma coisa pra gente também. Como que foi? O senhor entrou na escola de sargento, se formou, saiu terceiro sargento, primeiro, segundo, primeiro. E como que foi o oficialato? Assim, como que é? Você está ali numa posição, de repente agora, agora eu sou um oficial. Como que é isso aí? É porque todos que entravam na escola, naquele tempo, já têm a ambição, todas as pessoas que vão fazer curso de sargento, já tem assim, já sabe, tem aquela ambição que ele vai chegar lá, um dia vai sair oficial, né? E comigo não foi diferente, porque o exército, você sendo um bom militar, né, tendo um bom comportamento, seguindo tudo direitinho, você chega lá. Às vezes um demora mais, outro demora menos, mas você chega. Então isso também foi comigo. Só que aumenta as responsabilidades, as coisas são diferentes. Como eu já falei antes, no caso que eu saí oficial, eu deixei de ser telegrafista, eu não mandava mais mensagem, nem recebia mensagem através do rádio. Eu já tenho outras funções, né, de direção, junto ao comando. Então tudo isso aí aumenta assim, a responsabilidade, você é responsável por determinada seção. Então isso aconteceu, e no meu caso não foi diferente. Eu, como telegrafista o tempo todo, somente quando servi em São Paulo, aí eu fui promovido, aí fui para Belém, e já nem desempenhei mais essa função de telegrafia. Eu já fui uma outra função militar que não tinha nada a ver com aquilo lá. O oficial, ele não é só aquela função, ele vai depender muito do local que ele está servindo. Se o comando precisa dele de desempenhar aquela função, ele tem que fazer, tem que cumprir a missão. E a gente fazia isso, é o que acontecia. Então, eu, depois que saí oficial, fui fazer outras coisas diferentes do que eu fazia antes. Porque é de praxe que isso aconteceu. É uma função mais gerencial, assim. Exatamente, mais de comando, de auxiliar de comando, mais perto do comando, né? Que a gente tem das unidades. A gente, lá em Belém, por exemplo, eu participava de todas as reuniões do oficialato, todo dia, então é diferente, né? Nas Forças Armadas tem aquela diferença, assim, questão do círculo dos pares, né? Você fica, o soldado é num lugar, o sargento é no outro lugar, o subtenente sargento é no lugar, os oficiais outro lugar. E tem também os oficiais superiores, que é de major para cima, é outro departamento também. Então tudo isso existe dentro das Forças Armadas, né? E o senhor lembra do dia, assim, que veio, eu não sei se veio uma carta ou alguém, ou um superior chamou, olha, Costa, você vai ser promovido para primeiro tenente? É que normalmente sai, assim, chama-se quadro de acesso, né? Então você já tem um noticiário do Exército, que é o jornal dos militares, né? Hoje está tudo através da internet, mas primeiro vinha
um papel e um jornal impresso, e ali vinha, por exemplo, você está no quadro de acesso, então você já tinha ideia que, por exemplo, no final do ano, agora em dezembro, você seria promovido. O senhor já esperava isso? Não era uma surpresa? Não, você já espera porque você está vendo que você está acompanhando a sua carreira militar, você sabe que dali tanto tempo você vai sair aquilo, entendeu? Tem uma regrinha. Tem assim, uma fila que segue, né? Que você vai estar sabendo, porque que tem dois tipos de promoções no Exército, promoção por antiguidade e por merecimento. Então, a mais importante é por merecimento. Porque é por questão de a pessoa ter bom comportamento, ele ser um militar exemplar, tudo isso aí é da questão de merecimento. E a antiguidade é porque ele chegou naquela idade e tem que sair, né? Entendi. Desde que não tenha punição também, porque senão ele leva vamos dizer assim, o outro passa na frente dele. Entendi. Isso acontece também. E assim, já que a gente está comemorando esse dia da consciência negra e tal, o senhor, durante a sua carreira, o senhor sentiu alguma diferença ou teve algum caso que por o senhor ser negro, o senhor foi ou beneficiado ou prejudicado? Existiu isso? Porque a gente acompanhou em alguns filmes de guerra, assim, que na Segunda Guerra Mundial o exército americano tinha isso, né? No Brasil, isso existiu em algum período? Não, olha, com relação à questão minha das Forças Armadas e do Exército, não tive isso aí, não, porque o Exército, ele não, a questão de você segue ali na disciplina, tudo, não teve esse problema, né? Eu tive questões raciais quando eu era mais jovem, né? Lá na minha cidade, e a gente sentia algumas coisas, a gente via diferença de tratamento do amigo meu que era branco, né? E até de próprio professor, um professor que eu fui com o meu amigo visitá-lo, o filho dele, na casa dele, é como se não estivesse lá, como se não existisse, né? Ele simplesmente me ignorou assim, sem maneira, parece que essa questão de racial. Também tive uma outra cidade que nós fomos com os companheiros, fizemos lá em Minas Gerais, uma cidade que nós fomos lá, chegou na porta do clube, eles entraram e me barraram. Então isso foi há muitos anos atrás, a gente era jovem, não tinha essa propagação que tem hoje em dia, essa questão de você ver questão racial, mas eu tive, assim como eu acredito que muitas pessoas da minha idade, naquela época, passaram por isso. Comigo não foi diferente também. Teve esse problema racial que era meio velado, e tem lugar que não era velado, né? Que eles simplesmente não explicavam por quê e deixavam de lado. Então eu passei por isso, não vou dizer que não, mas eu nunca me abalei por isso, né? A questão de apelido, colocava, mesmo na escola que eu estudava uma escola que era uma escola, se fosse uma escola de elite que tinha na minha cidade, né? Porque na minha cidade naquela época tinha duas escolas, uma particular e o ginásio do Estado, que era, sempre o ginásio do Estado era a elite ali que estudava, a pessoa que tinha condições, que tinha que fazer curso preparatório para entrar, e eu, graças ao esforço da minha mãe, do meu pai, né, que eles trabalhavam, meu pai era ferroviário, aqui da Central do Brasil, em São Paulo, ele trabalhava nessa questão de consertar esse trem elétrico, e a minha mãe era tecelã, ela trabalhava numa fábrica de tecido da Inogi. Então eles deram tudo para que eu pudesse ser alguém na vida, né? Então, se eu sou alguma coisa, de agradecer ao esforço deles, meu pai e minha mãe, que sempre quiseram que eu fosse alguém na vida. E me incentivaram muito e eu cheguei, né? Pelo menos até onde eu estou aqui agora, graças ao que eu recebi deles, né? Então, eu acho que eles deixaram para mim um legado muito bom, muito grande, de mostrar o caminho certo de eu poder estudar, né? Nunca quiseram que eu fosse trabalhar, fazer alguma coisa, não, você vai estudar. E foi o que eu fiz. Graças a Deus consegui isso também, né? Então é o que eu digo, essa questão assim de racismo, de bullying, né? Eu falei também, na escola me mostrava vários apelidos, eu não ligava para isso. Porque eu achei que
Se eu fosse ligar para isso aí, eu não ia poder realizar o que eu queria. Eu tinha aquela ideia de querer fazer alguma coisa, isso que era importante para mim, o resto eu ignorava. E por isso que eu estou aqui. O foco no resultado, né? Sim, exatamente. O meio tinha que atravessar, né? Porque esses são os percalços que a gente tem que transpor, né? São as pedras que a gente encontra no caminho, que a gente tem que ir tirando uma por uma e até chegar onde a gente deseja chegar. Então era mais ou menos assim, dessa maneira. Legal. E assim, óbvio, né, que por senhor ser militar, o senhor teve acesso e conheceu o pessoal da Amor. Mas o senhor participou da fundação da Amor ou o senhor entrou, ela já existia? Como que foi aí? Como que o senhor chegou até na Amor? Conta pra gente essa história. A Amor, eu sou associado da Amor desde 1994. Eu ainda estava na ativa ainda, porque a Amor era questão de plano de saúde. Naquela época, o plano de saúde do Exército estava meio capengando, não estava muito bom, né? Eu entrei aqui, fiquei sabendo da Amor, eu vim para cá. Entrei com a minha família como associada aqui para poder usufruir o plano de saúde. Aí depois, em 98, quando estava indo para a reserva, eu já conheci alguns militares, né? Primeiro porque eu tinha servido aqui em Ribeirão Preto, não estava servindo mais aqui, estava em Belém. E aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Não quero, eu me sinto assim, eu não sei ficar parado, eu tenho que fazer qualquer coisa. E mesmo quando eu lecionava, estava no exército na ativa, então não estivesse lecionando, tem uma época que eu saía por aí, eu vendia bolsa militar, eu vendia material militar para as pessoas, eu comprava em São Paulo, ia nos tiros de guerra daqui, da região, eu sempre quis fazer alguma coisa, não sei ficar parado. E a questão aqui da Amor, né, eu fiquei conhecendo, fiquei sabendo, e recebi o convite para fazer parte da diretoria do capitão Clodovaldo, que ele era presidente naquela época. E aí eu vim para cá como diretor e fui ficando aqui, fui ficando, e em 2005 assumi a presidência da associação. E como nós aqui no caso, aqui em Ribeirão Preto, a nossa unidade militar aqui do Exército é pequena, o contingente é muito pequeno, e militar do Exército, a maioria que vem servir aqui é de fora, então nós não temos muitos companheiros. Os companheiros militares daquela época que eu entrei aqui, que fundaram a Amor, em 1986, poucos estão vivos hoje, porque o tempo passa, né? Naquela época eles já eram da reserva, né? Eles já estavam na reserva, nos anos 80 já estavam na reserva. Então, hoje, nós temos companheiros, que é o caso, nós temos, por exemplo, um ex-diretor, ele vai fazer 98 anos, moço. Então, é nessa faixa. O nosso ex-presidente, o capitão Fabelino, também que faleceu agora esse ano, ele estava com 94 anos, parece. Então, o que acontece? Hoje em dia, não tem mais aquele pessoal. Antigamente, existia mais a união entre os militares. As famílias se conheciam, né? E hoje está mais difícil. Às vezes o militar vem servir aqui em Ribeirão Preto, ele vem sozinho, deixa a família na cidade dele, né? Fica ele aqui, só depois ele vai embora. Ou é da redondeza da região, né? Ou de outro lugar, outro estado, mas e a unidade é pequena. Então é isso. Mas eu entrei aqui na Amor, me senti muito bem aqui, né? E estou até hoje. E não sei até quando eu vou ficar, mas já estou só na presidência da Amor, já estou há 17 anos. Eu creio que vou continuar mais uns 17 pelo menos. Aqui não dá. 17 mais 17 não dá. Mas nessa gestão agora, essa próxima eu estou entrando mais, mesmo porque já estou entrosado aqui, eu acho que me sinto bem aqui com os companheiros, tanto do pessoal da área militar como da área civil, né? E nossa interação com a base militar, com o pessoal da ativa é muito grande, né? Tanto é que todos os chefes, no tempo que era a 5ª CFM, e hoje todos os comandantes, que agora é a base militar, todos eles recebem o título de presidente de honra da Amor. Então, o comandante chega aqui,
A gente se conhece, né? A gente vai lá, conversa com ele, às vezes ele vem aqui na Amor. E depois, no aniversário da Amor, que é dia 6 de setembro, a gente faz um almoço e faz essa homenagem e entrega o diploma de presidente de honra da Amor para o comandante da unidade militar. Então isso é muito importante para a gente, né? Isso dá uma visão muito boa, porque a gente considera o Exército a nossa segunda casa. E sempre vou ser militar. Eu sempre vou ser militar. Até o último dia da minha vida. Vou ser sempre soldado, vou ser sempre militar. Não vou deixar de ser. Né? Apesar de ser sempre professor também, né? Só que o professor está descansando. Quem está trabalhando agora é o militar. Então eu me sinto assim, hoje, como veterano das Forças Armadas, né? Me sinto que eu tenho ainda muita missão para cumprir. Oh, tem bastante mesmo. E por falar em missão, como o senhor entrou aqui o senhor entrou na década de 90? Na Amor eu entrei em 99. 99. O senhor provavelmente conheceu muito dos ex-combatentes. Sim. Que de lembrança que o senhor tem deles? Muita amizade com eles, era recíproco. Eu gostava deles, eles gostavam de mim, não é? E a gente, aqui havia toda quarta-feira, na parte da tarde, né, embaixo, onde hoje é uma das salas do museu, né? Depois que o museu foi reformulado e foi ampliado, né? Mas uma dessas salas, toda quarta-feira, por volta das 3 horas, tinha uma reunião com os ex-combatentes, né? Então o Washington, que era o administrador da questão do museu, né, fazia essa reunião e a gente era convidado, ficava lá com eles, com os ex-combatentes, com as viúvas, de vez em quando tinha um aniversário, você cantava um parabéns, comia um bolo, um salgadinho. Então isso era muito importante, essa questão dos ex-combatentes. A gente conversava, eles vinham aqui, lá em cima, onde é o salão social, tinha uma mesa de sinuca, eles gostavam de jogar sinuca, jogava sinuca com eles lá em cima, faziam uns campeonatos. Era assim a vida que a gente tinha. A gente saía para almoçar em alguns restaurantes aqui de Ribeirão Preto. Então a gente tinha muita afinidade, que gostava muito deles e achava que era muito importante o trabalho deles. Eu até às vezes muitas coisas que eu deveria ter feito uma entrevista, conversado mais com eles. É que a gente não espera que eles se vão como eles se foram rapidamente, né? Mas a gente gostava muito deles. Eu tinha muita amizade com todos eles. O Tenente Diogo, o Sr. Joaquim, eu até que, não vou nem falar os outros, porque às vezes me foge agora o nome de todos eles, né? Mas a gente se dava muito bem mesmo e eu tinha uma admiração muito grande pelo que eles fizeram, pelo que eles representaram para a nossa parte. Tem alguma história que algum deles tenha contado para o senhor, que te gravou alguma coisa da guerra? Olha, quem contava muita história essa questão eu não sou muito bom para guardar essas coisas, né? Mas eu me lembro do Tenente Tavares, contava algumas histórias, o Tenente Diogo também, que tinha muitas histórias para contar, né? E o Tenente Diogo também, ele, não que ele tivesse uma simpatia pelos alemães, mas ele, como ele teve na guerra, ele viu, né, as coisas como é que era, né? E uma vez ele foi até dar uma palestra lá no tiro de guerra lá de Limeira, me parece. Aí ele falou algumas coisas, o pessoal entendeu mal, achou que ele estava falando bem dos alemães, então não foi isso aí não, né? Então mal entendido, porque ele não tinha essa intenção. Ele foi lá para combater os alemães, ele não ia se colocar do lado dos alemães, ele quis mostrar o outro lado também como é que era, né? Então isso gerou mal entendido, mas depois foi tudo resolvido e bola para frente. Ah, legal. E já para partir para encerrar, que mensagem aí que o senhor... Vamos imaginar que nós estamos no museu, essa mensagem tende a ficar para sempre aí, para as futuras gerações que vão vir no museu e que virão visitar o museu. Que mensagem que o senhor queira deixar aí de toda a sua carreira, de toda a sua história militar? Nós também, como museu, podemos dizer militar também. Que mensagem que o senhor deixaria aí? Com relação à questão é a seguinte, com relação à questão da pessoa, do Tenente Costa, um negro, né, ser presidente de uma entidade
Isso eu acho que se você tem que colocar em primeiro lugar as condições da pessoa, da capacidade de ter alguma coisa, da vontade de ter aquela força interior de querer conseguir atingir o objetivo dele. Então, eu, graças a Deus, a não ser aquele episódio que eu falei para vocês lá atrás, eu não tive nada, nenhum assim, obstáculo, nenhum empecilho de fazer alguma coisa que eu fiz. Mesmo quando eu dava aula aqui nas escolas, eu era bem recebido por todos, não é? Então, graças a Deus, eu não tenho nada a falar sobre essa questão aí, mas o que tem que ter? Tem que ter força de vontade, tem que ter perseverança para ser alguém na vida, não importa a cor da pele, o que vale é o interior da pessoa. Isso que é mais importante, porque é outra coisa. A gente reconhece que existe muita injustiça nesse nosso país, né? E precisam ser corrigidas. Eu acho que não vai ser fácil, mas um dia vai se chegar lá. O que a gente não pode é perder a esperança daquilo que a gente pretende. Eu espero que o mundo seja mais igual, a nossa pátria seja mais igual, que todos sejam tratados com respeito, né? E com relação à questão do nosso museu, né? A gente um legado aí deixado pelos ex-combatentes para mostrar para a juventude atual e para as futuras gerações o que representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente espera que seja essa última, apesar de nós estar vivendo um período de guerra agora da Rússia com a Ucrânia, a gente espera que um conflito mundial nunca mais aconteça, porque isso só destrói, não se constrói nada em benefício da humanidade. Então a gente está trabalhando com o museu, eu já falei para as pessoas que há amor, que está de portas abertas, e o que for possível fazer pelo museu, a mãe vai fazer. A gente considera que nós aqui na associação, nós temos aqui algumas meninas dos olhos. É o caso, a Casa do Poeta e do escritor de Ribeirão Preto. E nós temos o Museu Municipal da Segunda Guerra Mundial, que é um motivo de orgulho para nós. Vemos o trabalho que está sendo feito agora, né, por vocês, que fazem parte lá da diretoria do museu, né, e os funcionários logo que estão trabalhando lá. Então isso é muito importante. Então a gente quer deixar alguma coisa para vocês em prol do futuro que vocês terão, né, que as pessoas, das gerações que vão aparecer. Então a gente deseja que vocês também, que o museu cresça mais ainda, né, para mostrar muitas coisas ainda que poderão ser mostradas no nosso acervo, que eu sei que é grande, mas pode crescer mais, porque é muito importante a gente valorizar as nossas raízes, o nosso passado. A gente sente muito assim quando as pessoas falam, olha, na época do Dia da Vitória, que se comemora o fim da Guerra Mundial, em países como a Itália, onde o Brasil atuou, né, as crianças de lá cantam a canção dos expedicionários, eles prestam homenagem com a bandeira do Brasil. Aqui no Brasil não se fala nada, passa batido. Então a gente quer que um dia essas coisas sejam também dessa maneira aqui no Brasil. Que haja esse sentimento de patriotismo, que é muito importante para o ser humano e para uma nação, como um povo soberano. Então isso que a gente deseja, que as coisas evoluam, que melhorem, né? E que a gente esteja aqui dando a nossa colaboração, fazendo a nossa parte. É isso que eu penso. Amém. Bom, então essa foi a nossa entrevista com o Tenente Costa, professor de literatura. Está explicado então por que ele fala tão bem assim. Não pouco vai ser editado desse vídeo, né? Porque é uma pessoa instruída nas letras, literalmente. Só que eu estou ficando meio enferrujado, né? Porque eu não sou de fazer grande discurso, né? A gente mas a gente tem que ter alguma coisa, né? Uma bagagem mínima que seja. Então é isso. Mas eu estou aqui desde janeiro já, e a gente percebe nos eventos que a gente participa junto que o senhor tem essa desenvoltura, chega lá na frente,
fala bem e tudo mais, é legal. Aí tá explicado, então. Parte, né, da questão, né, que a gente... Hoje em dia, não, eu era bem melhor nessa questão assim, de comunicação, né? Porque foi passando, mas é que você fica se especifica numa coisa só. E quando você, como professor, principalmente de literatura, além de português também, né? Você tem que ter conhecimento. A língua portuguesa é muito grande, muito variada, tem muita coisa que você tem que saber, tem que aplicar, né? Porque o aluno vai chegar e vai perguntar para você o que é isso, o que é aquilo. Antigamente não tinha o Google. Agora qualquer coisa você pega ali, o Google está dizendo tudo. Né? Você vai bater um texto na internet, se você está batendo e escrevendo errado, ela te corrige. Não tinha nada antigamente. Qual que o idioma? O senhor teve que escolher um segundo idioma quando o senhor formou em letras? Era letras com inglês. Inglês? É. Ah, legal. Mas eu não sou muito, domino muito inglês, não. Eu sei um pouquinho assim. Fez lá para passar lá? Naquele tempo era a parte gramatical. Eu cheguei da aula de inglês aqui no Fábio Barreto. Só uma vez que eu dei aula de inglês, mas era mais gramática, essas coisas. Não tinha fluência de estar falando, não. Era mais essa questão aí, né? Porque o inglês mesmo em escola pública era mais complicado, era mais deficiente, porque fazer um cursinho. Eu comecei a fazer cursinho aqui em inglês, mas depois, nessa questão de transferência militar, eu fui servir em São Paulo e já não deu mais, e deixar. Legal. Então é isso. Obrigado então, viu, tenente? Eu espero que não seja muito cansativo. Não, imagina.